Audiolivro Tudo por Amor a Ele, de Josué de Castro. Conclusão: ele era advogado, mas tinha uma grande paixão pela pregação. Mesmo frequentando uma igreja pequena, ele sonhava em construir uma maior, capaz de acomodar 4 vezes mais pessoas. Seu objetivo era ver um grande número de pessoas desfrutando das bênçãos da salvação. Determinado a realizar seu sonho, ele se juntou à igreja e à associação, trabalhando incansavelmente para alcançar seu objetivo. Sua alegria era evidente no sorriso largo que iluminava sua face quando falava sobre a construção. Ele havia feito de Deus o seu sócio em 50% dos lucros da sua empresa. Nesse período da construção da igreja, ele chegou a doar 90% sem que isso lhe fizesse falta alguma, como ele mesmo comentou. Em um momento de necessidade de mais recursos, ele recorreu a um banco para solicitar um empréstimo destinado à construção da igreja. Quando o gerente perguntou sobre as garantias que poderia oferecer, ele mencionou possuir uma casa e 2 carros. No entanto, o gerente sorriu e disse que esses bens não eram suficientes para respaldar o empréstimo. Apesar de já ter investido mais de 8 milhões de reais na construção da igreja, ele só possuía uma casa e 2 carros. Ele poderia ter acumulado um patrimônio muito maior, mas escolheu destinar grande parte de seus recursos à causa de Deus. A construção foi finalizada e no dia da inauguração da igreja, o Dr. Jarbas transbordava de alegria e satisfação. Ele ficou na entrada do estacionamento e cumprimentava as pessoas como se estivesse recebendo amigos em sua própria casa. Seu rosto refletia a alegria de um coração radiante. Que bela visão! Cerca de 2 anos após a inauguração da igreja, tive o prazer de participar de um evento de evangelismo via satélite realizado pelo pastor Mark Phelan, a partir da igreja de Vila Maria, em São Paulo. Milhares de pessoas foram alcançadas, não apenas as que estavam sentadas nos 900 lugares da igreja, mas também em diversas regiões do estado de São Paulo e em muitas outras partes do Brasil. O sonho do Dr. Jarbas se tornou realidade. Essa experiência mexeu com meu coração e imagino que também tenha tocado o coração de Deus. Onde temos colocado o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, versículo 21. O coração do irmão Jarbas estava em Deus e na salvação de pessoas. Esse era o seu verdadeiro tesouro. A bênção em ser zeloso por amor a Ele. A Bíblia revela que nós somos o tesouro precioso de Deus. Malaquias 3, versículo 17. Quando consideramos o preço infinito que Deus escolheu pagar para nos ter de volta, não conseguimos compreender por que Ele nos ama tanto. Como pecadores, somos indignos, mesquinhos, baixos e vis, mas ainda assim, somos objeto de um amor exuberante e inimaginável. O amor de Deus por nós não pode ser explicado, a não ser através da lente de um amor infinito. Uma música que costumávamos cantar no Quarteto Arautos do Rei expressa bem essa questão. Que amor é esse? Embora não mereçamos, somos considerados por Deus como seu tesouro pessoal e suas joias preciosas. Por outro lado, em Cristo nós recebemos uma riqueza infinita. Em Cristo, Deus concedeu à humanidade um tesouro que abrange todas as riquezas do céu. E aqueles que o aceitam têm a posse de um tesouro que não pode ser calculado ou esgotado. Portanto, nosso amor a Deus é uma resposta ao amor dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4, versículo 19. Amar a Deus acima de todas as coisas deveria ser nossa reação a esse amor inigualável. Devemos fazer de Deus o nosso tesouro supremo, amá-lo acima de tudo e encontrar em seu serviço a nossa alegria e satisfação. Só poderemos alcançar as verdadeiras riquezas da vida quando fizermos de Deus o amado de nossa alma. A bênção na liberdade por amor a Ele. O pecado nos tornou escravos do mundo.
cativos da busca inquieta por coisas e pela luta ansiosa da sobrevivência. Precisamos desesperadamente de libertação. Necessitamos de transformação interior, que só Jesus pode trazer. Não possuímos em nós mesmos a força ou a capacidade para nos livrarmos da ganância que nos mantém escravizados. Quando Jesus chega, ele nos liberta da escravidão, do materialismo, da opressão do consumismo e da incessante busca pela sobrevivência e acúmulo de bens. Ele nos guia a coisas mais elevadas que nos proporcionam maior realização e satisfação verdadeira. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. John Stott diz: a liberdade em Cristo é uma liberdade que nos liberta da busca egoísta por sucesso e fama, e nos capacita a servir aos outros com amor e generosidade. Somente o amor de Cristo pode nos libertar da avareza, do egoísmo e da cobiça. Esse amor nos capacita a amar, servir, sermos generosos e partilhar o que temos com quem necessita. Ao reconhecer o grande amor de Cristo por nós e a liberdade que Ele nos concede, não viveremos para nós mesmos, mas para a glória de Deus e benefício dos outros. Essa liberdade é a liberdade do amor, que desamarra o coração. Jesus nos libertou para amar e servir. Nisso consiste a verdadeira felicidade. Em Jesus, somos libertos da ansiedade quanto ao nosso sustento diário, da inquietação pelas coisas e das preocupações quanto ao futuro, pois nele encontramos a provisão para nossas necessidades, o descanso para nossa mente inquieta e a segurança do futuro que sempre sonhamos. Podemos confiar em Jesus, que disse: eu sou o pão da vida. João 6, versículo 48. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Desfrutar dessa liberdade significa direcionar nossa vida para coisas superiores e concentrar nossos esforços naquilo que nos trará um retorno maior. A bênção na parceria com Deus por amor a Ele. A Bíblia nos ensina que Deus, o grande Criador, nos designou como seus mordomos, sócios e administradores. Ele nos colocou como seus agentes para cuidarmos de seus assuntos aqui na terra. Gênesis 1, versículos 26 a 28, Mateus 25, versículos 14 a 30, 1 Coríntios 4, versículo 2. Essa incumbência nos traz uma grande responsabilidade. Como parceiros de Deus, somos chamados a cuidar da criação, especialmente das coisas e dos recursos que Ele nos concedeu, usando-os de forma sábia e responsável. Isso eleva significativamente nosso status como seres criados à imagem de Deus e nos dá um propósito nobre e importante na vida. É uma grande atribuição, mas também uma grande oportunidade de nos mostrarmos servos fiéis. No livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White escreveu: Cristo fica feliz com seus seguidores quando mostram que, embora humanos, são participantes da natureza divina. A luz que brilha sobre eles é refletida sobre outros em obras iluminadas pelo amor de Cristo. Para isso, Deus dotou o ser humano de energia, tempo, habilidades, recursos financeiros, entre outros, com o propósito principal de cuidar e salvar. Cuidar significa preservar, proteger e zelar pela vida do planeta, dos animais e principalmente das pessoas. Podemos incluir aqui as ações de ajuda a pessoas em situação de vulnerabilidade, como pobres, doentes, famintos, aflitos e assim por diante. Salvar envolve resgate e libertação do pecado, do mal e da perdição. Quando aceitamos essa parceria com Deus, nossa vida ganha um novo significado e um propósito mais elevado. Trabalhar em conjunto com o Senhor promove cura e transformação em nós e em nosso mundo ferido, contribuindo para a construção de uma realidade mais justa e amorosa. Esse caminho nos conduz a experimentar a verdadeira felicidade. Ao nos dedicarmos a cuidar e salvar, permitimos que Deus haja em nós e por meio de nós. Ele trabalha para remover a raiz do egoísmo de nosso coração, nos proporciona uma compreensão mais compassiva da vida e favorece os que estão ao nosso redor. A bênção na generosidade por amor a Ele. Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber.
Atos 20, versículo 35. Será que realmente cremos nessas palavras de Cristo? Elas revelam que há grande alegria em dar, em vez de apenas receber para si mesmo. No entanto, muitas vezes ficamos presos em nossas próprias necessidades e desejos egoístas, e esquecemos que dar é uma das maiores alegrias da vida. Se verdadeiramente cremos nas palavras de Jesus, devemos buscar oportunidades para sermos generosos com Deus e para ajudar os outros. A alegria de dar só pode ser experimentada por aqueles que se dispõem a renunciar às suas próprias necessidades e desejos em favor dos outros. Não temos essa disposição naturalmente. É Deus quem coloca isso em nosso coração. É um processo contínuo no desenvolvimento da benevolência pessoal. São necessários renúncia, abnegação, desprendimento e compaixão. Contudo, os benefícios de renunciar a si mesmo são imensuráveis e proporcionam uma satisfação muito maior do que qualquer esforço que possamos fazer. Deus sempre nos dá em excesso para podermos compartilhar. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda a boa obra. 2 Coríntios 9, versículo 8. É da vontade de Deus que desenvolvamos a virtude da generosidade, tanto em nossas contribuições por meio das ofertas, quanto em ajudar os necessitados. Isso é a materialização de nossa fé e amor por Deus e pelo próximo. 2 Coríntios 8, versículo 7. Ofertar é uma expressão de amor a Deus e aos outros. O objetivo não é dar mais, mas amar mais. Quando damos de forma sacrificial, não estamos perdendo, mas ganhando. Ganhamos a alegria de ser generosos, o privilégio de investir em coisas eternas e a bênção de confiar em Deus como nosso provedor. Quem reparte generosamente seus bens vê suas riquezas aumentarem. Quem procura segurar mais dinheiro do que necessita acabará na pobreza. Provérbios 11, versículo 24. NBV. Reter tudo para si leva à pobreza. Essa verdade pode ser confirmada ao observarmos o Mar Morto, que apenas recebe água e não compartilha. Por isso, ele não tem vida. Lição: o segredo para viver experiências extraordinárias com Deus é compreender que não somos poços para acumular aquilo que Ele nos dá, mas canais para compartilhar e abençoar a vida de outras pessoas. Você já parou para refletir sobre quanto de seus ganhos você destina para ofertar ao Senhor e ajudar os necessitados? Gostaria de sugerir que você separasse um percentual de suas entradas para esses propósitos e deixasse um caminho aberto para aumentar essa quantia conforme as bênçãos chegassem e as necessidades fossem apresentadas. Lembre-se de que há bênçãos na generosidade, e essa é uma forma de colocar em prática a vontade de Deus para a nossa vida. Há bênção quando doamos por amor a Ele. A oferta é um presente de amor e gratidão que damos a Deus. Ele usa o presente dele para abençoar o mundo. Ele faz com que nossa dádiva contribua para o avanço do seu reino aqui na terra, para a salvação de pessoas e para o cuidado com os necessitados. É fundamental que nossa oferta seja acompanhada de um coração fiel, sincero e amoroso, porque quando damos, o motivo conta muito. Aquele que utiliza as dádivas que lhe foram confiadas segundo os planos divinos se torna colaborador do Salvador, conquista pessoas para Cristo, porque é representante de seu caráter. É atribuída a John Piper a afirmação a seguir: nós somos criados para dar, porque Deus é um Deus de generosidade. Quando damos, estamos refletindo o caráter de Deus e estamos glorificando-o. A oferta é uma forma de adoração a Deus, e Deus se agrada quando damos com um coração alegre e grato. Infelizmente, nosso coração egocêntrico nos leva para longe da liberdade e nos afasta de Deus. Somos naturalmente egoístas e inclinados a buscar a satisfação de nossos desejos e interesses pessoais. João disse: os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 16. Que tal pedir a Deus que remova nosso coração egocêntrico e implante um novo coração que seja generoso e altruísta, disposto a agradar a Deus e abençoar os outros? Há bênção na fidelidade por amor a Ele. Há uma ordenança divina
que é frequentemente rejeitada por muitas pessoas, mas que deveria ser cuidadosamente considerada e obedecida: o mandamento do dízimo, Levítico 27, versículos 30 a 34. Ellen G. White, em seu livro Conselhos sobre Mordomia, afirma que o dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Ele o reservou para si, reivindica o dízimo como seu, e este deve ser sempre considerado uma reserva sagrada. Ele exige esse tributo como prova de nossa fidelidade a ele. Recordo-me de uma irmã que me contou ter o hábito de separar o dízimo assim que recebia seu salário no banco, diretamente no caixa. Ela fazia questão de selecionar as notas mais novas para oferecer a Deus. Ao relatar essa prática, ela demonstrava grande alegria, como alguém que realiza um ato com muito amor. Que singela obediência! Obedecer a Deus faz bem para a alma. John Piper enfatiza: quando damos nosso dízimo, estamos declarando que Deus é mais importante para nós do que o dinheiro e que estamos dispostos a sacrificar para servi-lo. Ele acrescenta: o dízimo é uma marca de pertencimento a Deus. É uma forma de dizer a Ele: Tu és meu Senhor, e eu confio em Ti para me sustentares. É uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo nossas finanças. O dízimo nos ajuda a enxergar quem é Deus e quem nós somos. Quando dizimamos, estamos declarando que pertencemos a Ele como nosso Criador e dependemos dele como nosso mantenedor. Quando seguimos suas diretrizes, nós o honramos. Ao nos desviarmos da vontade do Senhor, nós o desconsideramos e pecamos contra ele. Após uma palestra sobre fidelidade, um jovem veio me procurar indignado com o roubo do som da igreja. Ele questionava como alguém poderia invadir a casa de Deus e cometer um ato desses. Foi nesse momento que, caindo em si, ele se conscientizou de que estava agindo de forma ainda pior do que os ladrões, pois estava roubando a Deus ao não entregar o dízimo. Em seguida, comentou: "Pode isso, pastor?" E concluiu: "Agora já aprendi minha lição." É importante considerar que Deus, o Criador, dono deste mundo, Salmo 24, versículo 1, e Todo-Poderoso, não precisa de nosso dinheiro. No entanto, quando ele nos ordena dizimar, é porque há um propósito que vai além de sua própria necessidade. Porque ele não precisa de nada nem de ninguém. Com isso, Deus quer nos tornar mais obedientes a ele, confiantes nele e dependentes dele. O que você acha de obedecer a esse mandamento do Senhor e ser fiel à sua palavra, mesmo que você pense que não vai conseguir pagar suas contas no final do mês? Dê um passo de fé e faça essa experiência com Deus. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Malaquias 3, versículo 10. O dízimo é prova de nossa honestidade e fidelidade por amor a Ele. A bênção na obediência por amor a Ele. Ao revermos a história de Pedro na pesca maravilhosa, Lucas 5, versículo 1 a 11, lembramos que, quando Deus manda, dá certo. Nosso papel é confiar, obedecer e lançar a rede, mesmo que isso, humanamente falando, não faça o menor sentido. Ellen White afirma: vitórias não se alcançam com cerimoniais ou ostentação, mas por simples obediência ao mais gradual general, o Senhor Deus do céu. Quem confia neste líder jamais conhecerá derrota. Muitas vezes, em nossa curta visão, não enxergamos os caminhos pelos quais Deus quer nos levar e resistimos teimosamente em fazer nossa vontade em vez de cumprir o que Ele nos pede. O Senhor espera que confiemos nele e sejamos ousados em fazer a sua vontade. Referindo-se ao rei Josafá, a Bíblia diz: o coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. 2 Crônicas 17, versículo 6. E qual foi o resultado? Ele se tornou um dos melhores reis de Judá. A obediência abre portas para o agir de Deus. A bênção na dependência por amor a Ele. Na história do profeta Elias, podemos observar um Deus que age como um professor, levando Elias para salas de aula distintas, em Querite e Sarepta, com o propósito de ensinar lições valiosas. O profeta deveria liderar a missão de restauração e reforma do povo de Deus, mas antes precisaria aprender na escola dele. O autor
A. W. Tozer apontou em seu livro A Busca de Deus. Elias aprendeu a lição da escola de Deus. Ele aprendeu a conhecer a Deus, a confiar nele e a depender dele como se dependesse do próprio fôlego de vida. Ele aprendeu a enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus, e por isso ele sabia o que era realmente importante e o que não era. E, acima de tudo, ele aprendeu que o poder não estava nele mesmo, mas em Deus, que o chamou e o capacitou para realizar sua missão. Todos estamos na escola de Deus em constante aprendizado. Ele quer nos preparar para cumprirmos nossa missão pessoal. Para isso, é preciso desenvolvermos humildade e estarmos abertos ao que Ele tem em mente para nós. Precisamos deixar que Deus nos guie e nos ensine a viver em submissão a Ele e dependência dele. A bênção na dependência de Deus. Estar perto do Senhor e experimentar suas providências é o melhor que pode nos acontecer. A bênção na submissão por amor a Ele. Acã é um exemplo de personagem bíblico que nos ensina o que não devemos fazer. Sua rebeldia, insensibilidade e desafio às ordens de Deus resultaram em estratégia pessoal, familiar e de todo o povo. Ele colheu os frutos de sua desobediência. Sua cobiça o levou à destruição. Ele cometeu o grave erro de pegar coisas proibidas e condenadas, bem como roubar coisas consagradas, que Deus havia ordenado que não fossem tocadas. Hoje, a mesma advertência dada a Acã se aplica a nós. Não devemos trazer para a nossa vida coisas condenáveis, proibidas, que desagradam a Deus, como programas de TV, filmes, sites, músicas, vícios, comidas, bebidas e ambientes impróprios. Temos que manter essas coisas longe de nós. Ao mesmo tempo, é importante não tratarmos as coisas sagradas como se fossem nossas propriedades. A Bíblia nos ensina que o sábado, nosso corpo, o dízimos e as ofertas são sagrados, separados para um propósito divino. Deus não nos autoriza a fazer o que quisermos com aquilo que Ele chama de santo. Deus espera que tratemos o sagrado com respeito, reverência e cuidado. Quando profanamos o sábado, negligenciamos o cuidado com o nosso corpo, deixamos de dizimar e ofertar. Estamos desagradando a Deus, pois estamos tratando de forma leviana aquilo que Ele separou para sua glória e para sua obra. Não devemos tocar nas coisas condenadas, muito menos nas consagradas, com a advertência de que isso vai afastar Deus de nossa vida e vai impedi-lo de nos livrar dos nossos inimigos. Max Lucado comenta: o pecado é como a sinalização de não tocar, que encontramos em algumas exposições em museus. Deus coloca essa sinalização para nossa própria proteção. A violação da sinalização é perigosa. Billy Graham, no livro A Caminho da Felicidade, esclarece: Deus sabe que certas coisas são prejudiciais para nós, e Ele proíbe que as toquemos, assim como um pai amoroso proíbe seu filho de brincar com uma faca afiada. Se desobedecermos a Deus e tocarmos nas coisas que Ele proibiu, podemos sofrer graves consequências físicas, emocionais e espirituais. A Bíblia ensina: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Gálatas 6, versículo 7. John Bevere comenta que a Bíblia nos mostra dois homens, um no Antigo Testamento e outro no Novo, que tocaram no que era santo e morreram. Esses exemplos são duros, mas mostra que Deus é sério quanto à santidade. Ele exige que seus filhos o levem a sério. A bênção na entrega de tudo por amor a Ele. Abraão é um personagem bíblico que impressiona pela sua confiança inabalável em Deus. Quando o Senhor lhe impediu que sacrificasse seu filho, que era a coisa mais preciosa que tinha, Abraão não hesitou. Ele sabia quem era Deus e o que podia esperar dele. Havia uma convicção em Abraão de que havia uma bênção escondida na ordem divina. Essa era a lógica de quem sabia que de Deus só vem bênção, nunca maldição. Era preciso confiar e esperar. Foi sua experiência diária com Deus que fez com que Abraão cresce e agisse dessa maneira tão resolvida. Abraão não reteve nada, entregou tudo. Oswald Chambers, no livro Tudo para Ele, escreveu: entregar tudo a Deus significa uma devoção total a Ele, sem reservas. Significa entregar todas as áreas de nossa vida, incluindo nossos desejos, sonhos e aspirações,
e confiar que Ele tem um propósito maior e melhor para nós. O escritor A. W. Tozer disse: entregar tudo a Deus significa que entregamos nossa vida inteira a Ele, sem exceção. Isso significa que renunciamos à nossa vontade própria e nos submetemos completamente à vontade de Deus, não importando o custo. Ellen White escreveu: aqueles que sacrificam a existência neste mundo por amor a Cristo vão conservá-la para a vida eterna. O grande evangelista Charles Spurgeon, em um sermão sobre a entrega total que Abraão fez ao se dispor a sacrificar seu filho Isaque, reflete que Abraão colocou seu filho como um sacrifício nas mãos de Deus, e o Senhor o abençoou com a promessa de bênçãos imensuráveis. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele é capaz de nos abençoar imensamente. Abraão representa Deus. O plano de Deus era entregar tudo, e Ele o fez ao dar seu filho Jesus. O plano do Senhor para nós é que também entreguemos tudo, não para nossa perda, mas para nossa redenção. Assim, Ele poderá fazer tudo por nós, em nós e através de nós. Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, experimentamos uma sensação de paz e confiança em Sua providência. Sabemos que, como soberano do universo, Ele está no controle de todas as coisas, inclusive de nossa vida. Mesmo quando não compreendemos os planos e propósitos que Ele tem para nós, precisamos confiar e esperar. Além disso, quando entregamos tudo nas mãos de Deus, somos livres do fardo de tentar controlar as coisas e podemos confiar que Ele nos guiará em direção ao melhor caminho. Quando entregamos tudo, nada nos falta. Tudo que fizermos deve ser por amor a Ele. Nossa entrega, nossa fidelidade, nossa confiança, nossas doações, nosso cuidar e salvar, nossa busca de Deus, nossa obediência, nossa dependência, nossa submissão e nossa procura por liberdade. Se não for por amor, não tem valor. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.